Senhoras e senhores, muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Thiago Jesus de Matemática. Pessoal aí do meu primeiro ano, essa aula é para vocês, tá? Um bem, um A em 1, um A em 2. Bem, aqui é um reforço da correção que já foi feita na tarefa pontuada, que abrange conjuntos e trigonometria, dando continuidade à nossa releitura. Eu digo releitura porque a correção ela já foi feita, tá? Em sala de aula aí ao vivo, lá pelo Google Meet. Bem, aqui só está a estrutura de cálculo, enfim, o esquema numérico da coisa, já direto na operação de conjuntos. Tá? Existe uma contextualização, então significa que existe uma interpretação textual e você necessita fazer essa interpretação do texto, do português para o matematiquês, do português para o algebrês, do português para o geometrês. O que diz esse texto aqui? Qual a realidade aqui? A realidade é o seguinte: numa turma com 48 alunos, então 48 alunos é o universo, é A união B, é tudo que está em A mais tudo que está em B, ou seja, é a união, o universo aqui diagramado em Venn, ou seja, representado no diagrama de Venn, beleza? Voltando aqui as informações acima, tá? E essa turma do primeiro ano tinha que fazer um trabalho de história, etc., pesquisando sobre o Império Otomano, tudo mais. Tá, e o que tem mais de informação? 26 alunos consultaram o material A, ou a biblioteca A. 28 alunos consultaram o material B, ou a biblioteca B. Isso é o contexto. Então você tomou nota. E 48 é o universo. Então isso é o que você tem. O que está pedindo? O que ele está querendo? Ele tem dois subitens, o A e o B. Num deles ele diz: quantos alunos consultaram só o material A? Isso significa a quantidade de elementos de A, mas que não tem em B. Aqui no diagrama de Venn, tudo que tem A, mas não tem em B. Pronto, você já viu. Certo? E a interseção. A quantidade de elementos da interseção, ou seja, que consultaram tanto a biblioteca A quanto a biblioteca B, que consultaram tanto o material A quanto o material B. Aqui no diagrama de Venn você já está vendo expresso que são 6 elementos, isto é, 6 alunos dentro desse contexto. Tá, professor? E por meio de formulação, equação, uma fórmula para isso? Bem, você tem regra para isso. Você tem que a quantidade da união entre A e B é igual à quantidade de A mais a quantidade de elementos no conjunto B menos a interseção entre eles. O que você tem? Você tem a união, você tem o universo. Você tem a quantidade de A, 26 alunos. Você tem a quantidade de B, 28. Está te faltando a interseção. Aqui está a tua incógnita, tá vendo? Aqui está o cara que você quer. Então você quer a quantidade de elementos da interseção. Já aqui mexido, né? Já demos aqui digamos assim, uma mexida, né, algebricamente falando. Aí você tem que 48, né, a união, ele já está aqui, ó, subtraindo 54, que é a soma da quantidade de elementos de A com elementos de B. Subtrair, encontrei 6. Tranquilo? É simples assim. Então, quantidade de interseção, 6 elementos, que nessa realidade aqui, nessa condição, significa 6 alunos. Ok? Segunda questão é semelhante. Qual o contexto da segunda questão? Numa turma, de novo, de 7º ano, de 9º ano, de primeiro ano, não importa. O que tem lá? O universo é 30. São as informações que você tem. Aí, nesse universo de 30 alunos, você tem que 20 gostam de geografia. Show de bola. E 16 preferem ou gostam, enfim, se adaptam mais com português. São duas disciplinas distintas. Aí ele faz uma pergunta. Ele quer saber quantos alunos gostam ou preferem geografia e português ao mesmo tempo, simultaneamente. O que significa isso? Interseção. Aqui você já está vendo no diagrama de Venn que a interseção são 6 alunos. Formulando, já aqui, digamos assim, mexido, né, algebricamente, já fez aqui, já mexi aqui, tá? Então, a quantidade de elementos da interseção é a quantidade de elementos de A mais B menos a união. Então, 20 alunos, geografia. 16 alunos preferem português. E 30 é a união. Tá aqui, ó, numericamente executando, você tem que a intersecção
é 6 alunos, ok? Até aí, tranquilo? Então, vamos lá. Prestem atenção. Na terceira questão, né, você tem uma asserção assim. É correto afirmar complementar de Q em R, complementar de racionais em relação aos reais? Se sim, justifique. E se não, também justifique. Bom, primeiro recorramos à teoria. Tá vendo essa representação gráfica aqui? Ó? Você perceba que o A, o conjunto A, ele está contido no conjunto B, ou seja, ele pertence ao conjunto B. Está dentro aqui do conjunto B, em outras palavras. Nessa configuração aqui a gente consegue fazer essa leitura. Complementar de A em relação a B. O que significa isso? Tudo que está em B, mas que não está em A. Tudo que está em B, mas não está em A. Olhando para os conjuntos numéricos, você enxerga que o Q, os racionais, está contido nos reais. Então, se a gente fizer a leitura complementar de Q em R, é tudo que está em R, mas não está, ou melhor, mas não está em Q, certo? Repetindo aí, tudo que está em R, mas que não está em Q. E quem está em R e que não está em Q? Ora, você já está vendo. É o conjunto dos irracionais, certo? Então, complementar de Q em relação a R significa tudo que está em R, mas não está em Q. E esse tudo que está em R, mas não está em Q, são os irracionais, ok? Teoricamente, essa questão é uma questão, tá, de conceito, não tem cálculo ali. É você entender o que está rolando. Bom, está acontecendo ali, né? Questão número 4. E deixa eu tampar isso aqui, ó. Senão vão ficar vendo, professor, o senhor me deu 0, me deu 9, tá? O pessoal já sabe as notas aí, que eu lancei lá no Classe 1. Questão 4 é o seguinte, a contextualização ali é, em um triângulo ABC, tá vendo? A gente tem um triângulo aqui ABC, esse cara aqui. Ele é reto em A, tá? Aqui, ó, no vértice A, a gente tem, em relação aqui ao vértice A, a gente tem o ângulo de 90 graus, ok? E lógico, os outros dois ângulos são agudos, beleza? Aí ele dá informação. Um ângulo é a terça parte do outro. Ele diz que um ângulo agudo é a terça parte do outro ângulo agudo. Aí eu chamei aqui o ângulo beta, tá? E o beta é a terça parte de gama, que eu chamei esse ângulo de gama. Então, mexendo aqui, a gente pode... Se o 3 está dividindo o gama, ele vai multiplicando o beta. Então, se beta é a terça parte de gama, gama só pode ser o triplo de beta. Ok? Aqui expresso. Então, a gente considera essa situação aqui, porque o texto nos traz isso. Então, a gente tem a seguinte... Bom, primeiramente, o que a gente tem aqui? Ó? Tá vendo isso aqui? Ó? O que significa isso? Lei angular de Tales. A gente tem aqui a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus. Então, a gente tem alfa mais beta mais os 90 graus, que é um triângulo retângulo, dá 180 graus. Aqui entra sistema de equações lineares. Eu não vou aqui grafar, não. Já vou direto ao ponto, tá? Então, a gente já vai trabalhar, inclusive, o método da substituição direto. Quem é gama? Gama é 3 vezes o beta, o triplo de beta. Então, o triplo de beta mais beta é igual a 180. Esse 90 está adicionando, vai para o outro lado da igualdade subtraindo. 3 beta mais 1 beta, 4 beta. O 4 está multiplicando beta, já vem dividindo 180 menos 90, que é 90 graus. 90 graus dividido por 4, você está vendo aqui o rascunho. 22,5. 22,5 grau é o mesmo que 22 graus e 30 minutos. Esse aqui é o ângulo menor. Aí ele pergunta lá, qual é o ângulo maior? Se ele quer o ângulo maior, aí basta você voltar aqui na lei angular de Tales, perdão. Ou então já jogar direto aqui. Se o beta é 22,5, certo? Se o beta é 22,5, você joga o 22,5 aqui, tá? Mas aí você tem que jogar assim, tranquilo? Não dessa forma aqui, você tem que ir para a fração mesmo aqui do grau, certo? E você vai encontrar o ângulo maior, que é de 67,5. Mas, se não me falha a memória, ele está perguntando qual o ângulo menor. Então, se ele quer o ângulo menor, você já encontrou aqui o beta. Inclusive, você pode trabalhar o sistema já direto, né, colocando a incógnita que você quer encontrar.
Porque você, se ele pergunta o ângulo menor e você vai e encontra o maior, beleza, você tem como encontrar o menor depois. Mas já que você sabe que o beta é o menor, tá vendo? O beta é o menor, que é a terça parte. Então você já põe o beta logo para rolo, beleza? Seguindo aqui, quinta e última questão. Bom, a quinta questão é o seguinte, interpretação de novo. O que diz lá o contexto da quinta questão? Diz assim, ó, uma estrada K, ela tem um ponto de intersecção com uma estrada Z. Então, o que você identificou ali? O que você interpretou? Que a estrada K, ela intersecta a estrada Z em um determinado ponto. Aqui está o ponto de intersecção. E elas formam um ângulo de 45 graus. Está aqui. Tem o desenho lá? Não. Tem o texto. Aí você tem que trazer do texto para o papel. Você tem que desenhar. Tem que ser, não adianta, não tem jeito. Então aqui está 45 graus. O que vem dizendo no texto? Desse ponto de intersecção até um posto de gasolina na estrada W, você tem 4 km. Aí ele pergunta, qual a distância aqui do posto de gasolina até o ponto de intersecção entre, né, a estrada W e a estrada Z, passando aqui, ó, por P. Ou passando por W, perdão. Então, resumindo, você tem que calcular a distância aqui do posto de gasolina, que eu chamei de ponto P, até esse ponto que eu chamei de W', ok? Passando pela estrada W. O que você tem aqui, ó? Cateto oposto ao 45 sobre a hipotenusa 4, você tem um seno de 45. Então, toca a figurinha aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, seno de... Então, amores, finalizando aqui a questão número 5, muito simples. Você tem que a distância entre o posto de gasolina até esse ponto que eu chamei de W', né, é o cateto, que é oposto ao ângulo de 45. E o seno do 45, que é o cateto oposto a ele, a hipotenusa do triângulo retângulo, que aqui é 4 km, você tem como calcular essa distância. Refrisando que ele quer a distância de P até esse ponto aqui de intersecção, passando pela estrada W. Então, de P passando por W até encontrar a estrada Z, interpretando o texto, a configuração é essa daqui, ok? No máximo você pode ter um triângulo aqui invertido, essa ponta para cá, enfim, essa ponta para cima ou para baixo. Isso não tem importância. A importância é você enxergar isso aqui e trazer à tona, ou seja, trazer para uma grafia, para uma representação gráfica, aquilo que você está lendo. Então, finalizando, fechando com chave de ouro, seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2, que é igual ao cateto oposto, isso aqui, né? Sobre a hipotenusa 4. Sem muita dificuldade. O 4 foi para lá multiplicando o raiz de 2 dividido por 2 a 2. Consequência. Essa distância aqui, ó, é 2 raiz de 2 km. Ou 2 que multiplica a raiz de 2 km. Aproximadamente 2.820 metros. Ou, né, 2,82 km. Ok? Então, amores, senhoras e senhores, é um grande prazer sempre estar com vocês, né, trabalhar com vocês. Um grande beijo. Fui.